Bem-vindos a mais um Full HD Convida, um espaço dedicado a você. Para você sentar nessa cadeira, vir contar a sua história, falar da sua empresa, produto, serviço, não importa. A cadeira está aqui só esperando você para vir conversar comigo e contar toda a sua história para os nossos e para os seus seguidores. E hoje, mais uma vez aqui, eu tenho o Dr. Gustavo, que é ortopedista e especialista em trauma. E esse vai ser o foco principal desse episódio, falar sobre trauma. Você sabe quando um ortopedista especialista em trauma? Então, ele vai contar para a gente um pouquinho e muito mais sobre esse assunto. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. E aí, eu percebi pelo seu Instagram que muita gente gosta desse assunto de trauma, principalmente os alunos que você ajuda, né? Não só como professor, mas também muitos que entram em contato com você, ou até mesmo nos congressos, né? Eu percebi que a galera gosta do assunto, né? O nome de ortopedia é ortopedia e traumatologia. Então, justamente essa parte do trauma que todo mundo durante sua formação tem contato, com níveis diferentes, mas tem contato com trauma, e eu ouço muito isso. Pô, eu adoro o trauma, mas o trauma ele tem uma vida puxada, então muitos escolhem outras áreas, não porque não gostam de trauma, mas porque prefere ter um ritmo diferente aí de vida. Entendi, porque trauma é tipo igual a gente falou no episódio anterior, né? Que a gente falou um pouco da sua carreira e a gente entrou um pouquinho nesse assunto e a gente prometeu que falaria um pouco mais em um outro episódio dessa especialidade. Mas a sua especialidade é igual um obstetra, né? Ele tem que estar preparado para qualquer emergência. É mais ou menos isso, né? A diferença, assim, acho que o obstetra ainda é um pouquinho pior, porque se a fratura não for realmente uma emergência, uma fratura exposta, uma coisa muito grave, a gente consegue programar para o dia seguinte ou para a noite, você consegue encaixar na sua agenda. Mas tem essa questão da urgência. Então, por exemplo, domingo, eu fui operar um caso à tarde, eu estava tranquilo no feriado, sábado chegou um caso, tive que marcar para o domingo à tarde, eu tive que encaixar. Então, é menos pior que o obstetra. O obstetra está nascendo. Está nascendo, já era. E ele não sabe quanto tempo vai demorar. Então a gente é um pouquinho menos pior, mas tem essa questão da urgência que eu gosto, eu já me adaptei bastante a isso, mas é uma questão importante para quem escolhe essa vida de trauma. Entendi. Agora já faz um tempo que você é formado, já faz um tempo também que você estudou sobre essa especialidade e continua estudando, porque não para, né? É um estudo constante em congressos, tirar dúvida com professores antigos, né? Uma especialidade que não para de estudar, né? Então, a medicina, né? Não só a medicina, mas a medicina é muito conhecida por isso, é um aperfeiçoamento e uma mudança constante. Isso não quer dizer que a gente mude porque o que estava é errado, mas a gente está sempre tentando aprimorar. Né? E a gente tem uma vantagem, na medicina a gente brinca assim, que a gente tem uma vantagem absurda. Por exemplo, quem joga futebol, dificilmente você vai jogar futebol com o Neymar. É muito difícil ter esse contato, você vai no máximo ver no estádio. A gente, dependendo da sua dedicação e dos ambientes que você frequenta, você consegue jogar, trocar um bate-bola com o Neymar. Como assim? Pô, você vai nesses cursos, nesses congressos internacionais, você tira uma ideia, discute um caso, ouve uma experiência de professores renomados aí do mundo internacionalmente, e a medicina nos proporciona isso. Precisa sempre estar ali trabalhando junto para você poder chegar perto dessas pessoas, mas é um negócio sensacional. Então a gente sempre tem como melhorar. Primeiro porque eles têm muita experiência, e obviamente isso aí é algo que a gente nunca nega, né? Usar a experiência das pessoas mais antigas, mas também a gente tem que ter contato com coisas novas, e a gente tem gente nova no mundo todo fazendo coisa boa, inclusive no Brasil, e acho que quando você tem essa junção, a gente consegue tirar proveito muito bom para os pacientes, melhores tratamentos. Agora, você tocou no assunto que os homens aí estão até tremeram. Vamos falar do Neymar, então? Essa lesão dele que nunca passa, o que de fato ele tem? Que agora, na verdade, ele tem uma lesão muscular. Ele teve um tempo afastado muito grande, né? Teve uma lesão de cruzado anterior, ligamento cruzado anterior, foi feita a reconstrução, e isso afasta o jogador entre 9 e 12 meses do gramado. Se eu não me engano, ele ficou ainda um pouquinho mais. Então, essa inatividade, ela traz um risco maior de lesão muscular no retorno, que foi o que aconteceu. Então, toda vez que ele está tentando chegar num nível, ele acaba tendo uma lesão muscular nova, e a cada lesão muscular tem um risco maior de outras lesões musculares. Nitidamente, ele não está com a parte recuperada física como, como ele já esteve. Né?
E isso demora, isso é mais chato mesmo, e você vai tendo que ir passando etapa a etapa. Com muita reabilitação. Sim. Ele tem muita assessoria, não tenho a menor dúvida que ele tem condições de melhorar. E aí, resta a gente torcer por ele, espero aí que ele esteja em condições para ajudar a gente ano que vem na Copa. Os santistas também agradecem, né? Porque os santistas também estão bravos com ele, Mas né? aí essa parte pode E deixar com o Santos, né? Pode deixar. Quero que ele ajude o Brasil. O Santos O Santos deixa para lá. deixa para lá. Vamos lá, então. Então, falando sobre o tempo de formação, do tempo que você se formou para agora, da sua especialidade, você consegue falar para a gente a evolução, as inovações que tiveram? Sim, todas essas mudanças elas não acontecem em poucos meses ou poucos anos, né? Sempre são mudanças aí que acabam arrastando décadas. Mas eu estou praticamente ali nessa vida de trauma uns 12 anos já, isso já fazendo trauma. E a gente tem mudanças não só de conceitos, de princípios, como também de implantes. E acho que isso é uma coisa interessante. A tecnologia ela está correndo, ela está aumentando, ela está evoluindo. E isso sim tem custos, mas também tem benefícios. E o trauma de quem aprendeu isso 10 anos, 20 anos atrás e não se manteve numa atualização, que isso acontece. Tem amigos que, por exemplo, aprenderam alguma coisinha de trauma e de repente ele foi fazer uma especialidade e hoje o foco dele é essa especialidade. Ele vai no congresso, ele discute, ele dá aula e ele acaba tendo conceitos que ainda são utilizados, mas acaba não sendo o último conceito que a gente tem utilizado em trauma. Então, tanto a tecnologia quanto a mudança e a compreensão, a gente tem uma população envelhecendo, a gente tem novos desafios e tudo isso vai agregando muita ferramenta para o cirurgião de trauma que convive com trauma no dia a dia. A parte de robótica, de inteligência, de realidade aumentada. Isso é menos, no trauma é menos. Por quê? Sim, tem robôs, a gente usa, pode utilizar robôs, principalmente parte de navegação ou a parte de tomografia intraoperatória, mas no trauma isso é menos do que nas outras áreas. Por quê? Os robôs eles precisam de planejamento, eles precisam de um parâmetro. Então, você vai fazer uma prótese de joelho, uma prótese de quadril, normalmente eles usam uma tomografia de um lado ou contralateral, ou pelo menos a tomografia antes do membro ser operado. O trauma, você não tem isso. Ele simplesmente quebrou, não deu tempo, você não se programou para fazer um exame prévio à fratura. Então, o robô ele acaba não ajudando tanto nesse quesito como numa prótese robótica ajudaria. A gente tem robôs que nos ajudam a partir do momento que você já reduziu. Aí a gente faz uma tomografia intraoperatória e a partir daquela imagem ele consegue nos ajudar a guiar em túneis de segurança, tá? Mas ainda no trauma essa é uma parte que tem pouca utilidade quando a gente compara com outras especialidades. Entendi. E essa parte que eu escuto, eu vejo bastante no Instagram, a parte de célula-tronco, medicina regenerativa, como é que está o andar no sentido de trauma? Então, na verdade, ou na ortopedia, sim, né? A medicina regenerativa, ela é algo novo, naturalmente, algo bem recente, algo que promete muito, ela tem um potencial enorme. E aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, ali na Escola Paulista de Medicina, a gente tem um departamento, a gente criou um grupo novo de regenerativa, capitaneado pelo Carlos Franciosi, que foi um dos que me operou, e o Lucas Leite, e eles estão tentando fazer alguma coisa bem legal. Por que eu falo bem legal? Porque ela tem potencial, mas falta dados, falta estudos mais padronizados, e alguns colegas às vezes acabam fazendo algumas coisas que não são tão padronizadas, são muito off-label, e isso acaba atrapalhando um pouco o desenvolvimento da medicina regenerativa. E esse grupo está fazendo uma coisa bem séria, bem legal, e tem um potencial enorme. Estão aparecendo evidências para algumas coisas, para outras estão aparecendo que não tem evidência. Então, acho que isso é importante. A gente saber para que serve, como que a gente pode utilizar, assim como também é bom saber, para isso não funciona. Porque mas como, por exemplo, só para a gente ter uma ideia. Eu gosto de comparar, lembra a pílula azul do câncer, que foi para o Fantástico? Não existe uma pílula azul do câncer para todos os cânceres, não existe. Então, a hora que a gente pega um método de tratamento, uma terapia, vou pegar uma célula-tronco e ela vai tratar de A5, isso normalmente não dá certo. E é o que tem acontecido com algumas frentes, né? Utilizando o mesmo tratamento, a mesma terapia para qualquer tipo de doença. Isso não é legal. Mas tem sim muitas coisas que estão dando certo. Então,
o uso de ácido hialurônico para artrose de grau leve, não para artrose de grau avançado, ou o uso de ondas de choques em tratamento de tendinopatias crônicas. Tem muita coisa legal. E os estudos estão caminhando, como tudo muito novo, a gente precisa de mais estudos, mais tempo até para amadurecer, mas isso é alguma coisa legal. Aí você me pergunta, mas e o trauma com isso? Na verdade, o que o trauma ele tem? O trauma ele precisa de uma parte biológica. Um grande problema do trauma é que a gente tem uma lesão de partes moles. O que é isso? Quando você quebra o osso, teve uma energia para quebrar esse osso. E ele, para quebrar o osso sem expor, ele teve que machucar a pele, machucar músculo, machucar tendões. Tudo em volta, né? Tudo em volta. E isso, além de cobrir o osso e cobrir o implante que a gente vai colocar, ele também faz levar o sangue para produzir uma nova célula óssea. Então, um dos grandes problemas do trauma é a lesão de partes moles. Ela é desafiadora. E hoje tem alguns lugares, por exemplo, que fazem essa impressão de matriz de tecido. Uma impressora 3D é também muito novo, é tudo ainda inicial. Mas a gente está desenvolvendo isso. Imagina, eu não precisar tirar um pedaço da pele de outra parte do meu corpo, poder fazer uma impressão de uma pele para cobrir. Então, o trauma ele vai se beneficiar muito dessa parte, de ajudar na consolidação de casos mais graves, no tratamento de sequelas. Toda fratura articular tem um risco de uma artrose, um desgaste na articulação. Então, você já tratar com essa artrose com algum tipo de tratamento ósseo-regenerativo seria muito interessante. Então, a gente torce muito para esse avançar, porque todo mundo tem a ganhar, o paciente principalmente. Entendi. Agora, ainda focado nesse tempo que você tem já de médico, né? E especialista. Quais são os acidentes mais comuns? Você acha que mudou o perfil de uns anos para cá? Vou falar, não poucos anos, né? Mas se vocês for falar nas últimas décadas, sem dúvida nenhuma mudou o perfil. Hoje a gente tem acidentes mais graves, de mais alta energia. Por quê? Porque naturalmente, quando a gente olhava fraturas de 1980, você tinha carros que andavam mais devagar. Apesar de ter sistema de seguranças diferentes, você tinha carros que eram em outra velocidade. Eu sou da época que não dava nem de cinto, né? Você também é dessa época, Gustavo, nem vem. Eu peguei, quando criança, eu peguei essa fase sim. Né? Mas era um outro tipo de energia. A gente até fala, pô, mas mudou o tornozelo? Mudou. A fratura de tornozelo, por exemplo, mudou. Hoje a gente tem, com frequência, parâmetros mais graves, de padrões mais graves de fraturas. Isso para planalto tibial, isso para acetábulo, isso para todos os tipos de fratura, porque a gente tem traumas de mais alta energia. As pessoas estão fazendo, hoje o número de pessoas que fazem esportes radicais, que levam a sério o esporte, a gente chama de esporte amador, mas é um amador semi-profissional. Por quê? Você pega uma pessoa que ela faz de domingo, só que de domingo ela tem uma bicicleta caríssima, ela tem roupas próprias, ela vai andar ali, sei lá, 40, 50, 60 quilômetros, ela vai competir, ela vai treinar. Por mais que ela não viva daquilo, ela encara de uma forma profissional para o esporte. E naturalmente, a hora que você cai andando de bicicleta a 50, 60 por hora, você não está andando de bike no parque olhando a borboleta. Você está fazendo um esporte de alta energia e naturalmente você tem riscos de fraturas provenientes de um trauma de alta energia. Então isso está muito mais comum. A gente tem lidado com fraturas mais graves, de forma mais frequente. Tem mais motociclista também na rua, mais ciclistas, mais gente fazendo caminhada também na rua, que antigamente não tinha, né? O número de motociclistas aumentou bastante e não tem dúvida, parte pela própria periculosidade do veículo, né? Um veículo que você está exposto. Você é praticamente seu para-choque. Tem um trauma, né? E parte de algumas condutas imprudentes de como alguns motociclistas dirigem, né? Então, sem dúvida nenhuma, eles têm um índice relevante aí nas estatísticas de trauma por moto. Além de tudo isso, agora, eu não sei nas outras capitais, em outras cidades, mas aqui em São Paulo é febre, que é o tal do patinete elétrico, né? E também tem as bicicletas que você também consegue alugar. O índice desses acidentes tem também? Tem. O patinete, agora quando voltou, eu ainda não percebi. Mas antes, a primeira vez que lançaram ali próximo da pandemia, a gente tinha, com frequência, operava pacientes com patinete elétrico. Por quê? Porque você está ali novamente, 30, 40 km por hora, uma queda de 30, 40 km por hora, você vai ter um trauma no ombro, na mão. Então, normalmente, a gente operava, a maioria das fraturas eram membros superiores. Com a proibição, obviamente, essas fraturas caíram, mas o índice de fraturas
provenientes de quedas de bicicleta são altos, tá? E os patinetes estão voltando. Eu ainda não percebi, Nossa, pelo menos. Tá demais. Mas eu acho que vai. Patinete. Então, mas eu não percebi esse aumento de fraturas como fraturas. tinha no passado. Tá. Tá? Não torço necessariamente por isso, mas é esperado que isso aumente. Quanto mais você está sujeito a um novo esporte, a um novo veículo, aumenta o risco de acidentes desses veículos também. Entendi. E a parte de fisioterapia, de reabilitação, também teve grande evolução? O tempo de reabilitação também mudou com os anos, né? Passados? Muito. Assim. Eu lembro na minha residência. Eu estou falando de um pouco mais de 10 anos atrás, aí, final de 2009 para até 2011. Você fazia uma fratura do que a gente chama de pilão tibial. Esse paciente ia ficar 3 meses sem pisar imobilizado. Isso é péssimo. Por quê? Porque você leva a uma perda da densidade óssea por falta de carga, você leva uma rigidez por uma imobilização prolongada, tudo isso mudou, esse conceito. E eu não sou fisioterapeuta, eu não quero falar por eles, mas conversando com eles e até em podcast você consegue ouvir eles falando que a fisioterapia, ela mudou muito. Ela tem outra compreensão. Ela era muito baseada numa parte ali biomecânica, hoje tem um monte de outras coisas que aí realmente eles seriam os melhores para explicar, mas que mudou muito o tipo de reabilitação. E o paciente quer. Se eu chego para você e falo que vai ficar 3 meses imobilizada, sem pôr o pé no chão, Eu vou ficar louca. você vai ficar louca, você vai fugir do hospital. Uhum. E então, a gente chama trabalhos, em 1 ano os resultados são iguais, em 10 anos, o paciente ele quer saber daqui 6 semanas, daqui 1 mês, como que ele vai estar. E é claro que não existe milagre, mas a demanda pelo paciente em voltar mais rápido está muito grande. Tá? Então, felizmente, os implantes estão muito melhores, tecnologicamente falando, mais resistentes. Hoje a gente tem tecnologia, e não é tão recente, mas está melhor, do parafuso bloqueado. Então, a gente consegue botar esse paciente para pisar antes, a gente consegue colocar esse paciente para movimentar antes. Sem dúvida nenhuma, a gente também está trazendo esse paciente para voltar à sua rotina, o que ajuda, economicamente falando, ele e a economia nacional ou da cidade ali, da região que ele trabalha, sem dúvida nenhuma. Agora, no seu caso, né, você comentou que se machucou. Para quem é novo, até no seu perfil e não conhece a sua história, não sabe o que você fez, vamos falar o que aconteceu e como seria a sua recuperação antigamente e como foi agora, né? Porque, querendo ou não, foi uma reabilitação teoricamente rápida. Não, se a gente Tudo for, bem que você é ortopedista, você tem que dar exemplo, né? se a gente for considerar assim, o tempo que eu voltei a trabalhar, foi rápido, até porque eu voltei a trabalhar antes de voltar a pisar. Não, gente, mas Porque se não é você rodar recomendado. no Instagram dele, ele ia trabalhar de patinete, gente. Então, porque isso não é recomendável, mas... Só que queira ou não queira, eu voltei a fazer minhas atividades, voltei a fazer musculação de uma forma precoce. Eu tive alguma limitação importante por causa da lesão do menisco, que foi uma lesão um pouquinho mais chata, a gente chama de lesão de raiz, que é algo que acho que se falava muito pouco, alguns, 10 anos atrás, talvez se falasse muito pouco sobre isso. E hoje você trata esse tipo de lesão. Então, sem dúvida nenhuma, os diagnósticos mudaram, as terapias mudaram, é que essa lesão, ela me limitou um pouquinho mais. Se fosse só osteotomia, eu estaria pisando muito antes. Sem dúvida nenhuma, estaria pisando muito antes pela qualidade das placas. Mas deu um trabalhinho. Deu um trabalhinho. Nunca achou que fosse ficar de cama lá, né, sentindo a dor que o seu paciente sente depois de sair de uma cirurgia e ficar deitado e não poder pisar no chão? Não, mas eu aprendi bastante com isso, principalmente pelas limitações que causa e o efeito que é no dia a dia, na locomoção. Eu fui dar um curso no Peru, em Lima, e eu tinha 2 muletas. Como que você vai para o aeroporto sozinho com 2 muletas carregando uma mala? Já estava na data, eu falei, bom, acabou, vou tirar uma muleta. Só que na minha cabeça, eu tiro uma muleta, pela data eu já consigo andar. E não é bem assim. Então eu tirei uma muleta, aí eu usava a mala como uma outra muleta minha para eu poder conseguir andando no aeroporto, mancando, com dificuldades. Cara, não tinha o que fazer, era a solução que eu tinha. Então acho que isso eu aprendi bastante nesse quesito de recuperação, porque o médico ele está lá, ele olha o paciente durante 15 minutos, meia hora, 40 minutos, sei lá, e fala, tudo bem, agora você já pode andar.
Só que para esse processo dele andar demora às vezes dias, semanas. E aí ele vai ter muita fisioterapia, muita dedicação pessoal, e eu pude passar por isso. E eu vi, pô, a hora que eu calculei pela data, eu falei, não, isso aqui eu já vou estar andando. E não é assim. Fui conseguir andar sem muletas com quase 3 meses. Caramba. É um tempão. 3 meses, a gente está no mês 5. Imagina. Muito tempo. Foi agora há pouco. Parece que o ano já está acabando. Parece que faz muito tempo, né? É muito foi tempo. outro dia aí, né? Então, e isso é a nossa crise de tempo, né? O tempo, ao mesmo tempo que ele passa mais rápido para a gente, uma semana parece que é mais pesada. Você acha que você consegue sentir hoje, de fato, que o seu paciente te relatava dentro do consultório? Não, muito. Porque tem algumas coisas que eram muito abstratas, né? O paciente fala, eu sinto isso. Não tinha muita relação fisiológica, anatômica. E eu comecei a sentir essas coisas, pô, e realmente, eu sinto isso. Eu ficava tentando correlacionar. E boa parte delas, você não tem uma correlação direta, né? Alguma coisa é muito indireta, mas me ajudou bastante a compreender e até mesmo coisas que eu fazia que eu achava que era bom, hoje eu vejo que são sensacionais. Então eu consigo até mesmo usar meu exemplo para ajudar o paciente a reforçar. Por exemplo, o uso de meia elástica. Não é algo gostoso. Não. Só que fez uma diferença na minha vida. Eu conseguia trabalhar, operar o dia inteiro porque eu estava usando meia elástica. Então hoje eu consigo, inclusive, instigar, estimular Você o fala paciente. Para o paciente, viu? Eu isso vai te usei. ajudar. Isso vai te ajudar, né? Você consegue falar não só como médico, mas como experiência e relatar o Não falam que sentimento pediatra, verdadeiro. depois de mãe, vira melhor? Eu vejo isso para minha esposa. Porque o que está no livro é uma coisa, mas o que você vive, as dificuldades... A vida real é outra, né? Agora eu sou um paciente ortopédico. Total. E como que está hoje? Não, hoje está bom, agora eu já estou conseguindo correr, que antes eu mancava muito até um mês e pouco atrás. Hoje Voltou estou a conseguindo fazer correr. boxe. Boxe já estou fazendo um tempo, musculação já estou fazendo um tempo, agora eu estou começando a fazer um tipo de treinamento aí para voltar a jogar uma bola, vamos ver, que essa é a parte difícil. É uma parte que você sente muita falta? Sim. Imagina quantos pacientes que você operou não sentiram isso. Sim, não, e já falaram, não faz bola não vai jogar bola. Pois é, né? Só que eu gostaria. E esse tipo de osteotomia, ela muda o eixo do seu membro, então isso atrapalha, inclusive... Isso aí é uma desculpinha, então, viu, time? Se jogar o ruim. time do Gustavo, presta atenção. Se ele jogar mal, ele vai falar que a desculpa é do eixo. Não, mas tem por exemplo, o atleta lá que tem o joelho em varo, aquele joelho para fora. Se você faz uma osteotomia, ele muda o perfil dele. Então, um atleta habilidoso, se você fizer uma osteotomia nesse atleta, ele pode mudar a habilidade dele. Só que não no meu nível, né? Estou falando no nível profissional, isso importa. No meu nível, eu já não era bom, não vou ficar melhor agora. Então... Nossa, você tocou num assunto que me levou para a infância. Eu não sei se existe hoje ainda isso, mas eu passei por isso, confesso que eu tenho lembranças e foi muito ruim, que é usar bota ortopédica justamente para arrumar a perna torta, não é? É para isso, não é? Então, na verdade, a bota ortopédica no passado ela era usada para muitas coisas sem sentido. Eu tenho foto dessa bota, Gustavo. Por exemplo, o pé plano, que é o pé plano flexível, um negócio que não tem porquê. Ainda tem algumas botas que são utilizadas para doenças específicas, mas hoje se indica cada vez menos e é algo Avançou, bem pelo menos, nesse sentido, porque, gente, porque, na verdade, eram crenças que não se provaram eficientes. Então, hoje é muito restrito a indicação de algum tipo de sapato ortopédico da forma que era usado, mudou muito. Aquela bota, gente, quem é aí da década de 80, 90 para baixo, teve a experiência da bota ortopédica. 80, 90 para baixo. Pra danar, mas era bom para chutar, né? Era bom para dar na canela das pessoas que faziam bullying comigo. Chutei canelas. Tem que ser... se eu chutei a sua canela, desculpa, ninguém mandou você tirar um sarro da minha bota. Mas, enfim, falando nisso, em coisas antigas, como que está hoje você sendo professor, você sendo mestre, você, às vezes, até dando mentoria para alunos que estão se especializando nessa área? Mudou muito também a forma de ensinar? Muda. Isso eu acho que é no mundo inteiro, né? A gente sempre fala conflitos geracionais, que é um negócio que não é novo. Isso é eterno. O tempo todo você tem conceitos novos, pontos de vista diferentes. A própria evolução
de uma geração, mesmo a geração vai X, quando ela tem 50 anos, ela pensa diferente quando ela tem 30 anos. É natural, não é só porque mudar os tempos, ela também evoluiu, ela aprendeu. Então a gente tem outros pontos de vista baseados em experiência. Eu gosto de ouvir muitas pessoas mais experientes, eu gosto dessa troca. Então eu consigo, por exemplo, ajudar pessoas. Gustavo, eu quero sair de São Paulo, eu quero fazer outra especialidade, eu quero fazer trauma, o que eu faço? Então a gente tem essa conversa constante e longe de eu ser o poço das respostas, muito pelo contrário, né? Mas É uma troca, né? é uma troca. E eu me questiono muito, eu sempre me questionei muito, eu sempre fui muito atrás disso. Eu já participei de mentorias, no começo da faculdade, em 2003, eu lembro que eu estava num grupo de mentoria onde nem se falava direito mentoria, era uma coisa muito, um esboço muito diferente do que é hoje. Eu lembro que eu participava. Então, eu acho que isso é muito legal, porque você tem experiências, tem a chance de ver pontos de vista diferentes e que pode abreviar e te ajudar a tomar decisões melhores. Não é uma garantia, mas pode te ajudar. Se não tomar decisões melhores, pelo menos a ter um leque de visão, uma amplitude muito maior para te dar mais ferramentas para tomar a mesma decisão. O que você ensina especificamente? Para quem não conhece esse lado do Dr. Gustavo. Então, eu não tenho uma mentoria formal, como a gente vê aí na internet, nada disso. É muito as pessoas que fazem ou uma residência de ortopedia, ou principalmente os subespecializantes de trauma, que eles acabam rodando comigo. Tudo na escola de medicina. Isso, tudo na Escola Paulista. Então ele está rodando comigo. Eles têm as dúvidas deles, os anseios deles. Ou as pessoas que trabalham mais próximo de mim. E a gente vai conversando sobre a vida. Pô, tá vendo o mercado, como está mudando, as dificuldades. E a pessoa está se formando, eu estou acabando um trauma, eu quero ir para o Piauí. Pô, mas não sei se eu faço uma outra especialidade. Eu estou acabando, ou o cara está acabando a residência, pô, não sei se eu faço trauma, não sei se eu faço joelho, se eu faço joelho antes de fazer trauma. Então, são dúvidas muito frequentes e que todo ano se repetem, porque as pessoas se formam todo ano. Então, acho que isso é uma coisa legal. Ou mesmo escolhas de profissão. Pô, eu quero trabalhar no SUS, 100% SUS. Eu quero trabalhar 100% no convênio, eu quero trabalhar no privado, eu quero trabalhar com ensino, eu quero fazer pesquisa. Tem um monte de coisa que você tem que decidir. Imenso, né? E vai muito, não tem a resposta certa. Vai dar a sua escolha. Eu conheço pessoas que trabalham 100% no SUS e são muito felizes e são muito habilidosos. E é a escolha deles, porque o SUS deu para eles algo que eles queriam, que é uma certa paz no telefone. É um paciente institucionalizado, né, que eu digo isso, é do hospital. Então, acabou o seu plantão, você vai embora. O paciente não tem seu número, ele não vai te ligar à noite. Vai entrar o plantonista e aí a bola é dele. Acabou a bola dele. Então, tem médicos que gostam disso e preferem isso, e legal. Faz parte. Tem médico que quer ter o consultório privado. Aí, pô, o consultório privado é super legal, mas tem ônus e bônus. E o bônus é isso, é o acesso. Seu paciente vai ter problema, ele vai te mandar mensagem. E eu não tenho problema com isso. Eu estou habituado Você até prefere. Sim, até porque é trauma, então eu gosto de ter o acesso, o paciente tem uma dúvida, às vezes que eu posso ajudar de uma forma importante, evitar uma complicação. Então eu não tenho problema, eu tenho eu lido com isso muito bem, em alguns momentos a gente precisa ajustar, natural, mas isso não é um problema, só que são escolhas de vida. Então a gente precisa entender o que o médico quer, qual que é o caminho que ele está pretendendo. Às vezes ele não tem nem ideia, se faz uma pergunta para ele, ele fala, pô, não sei. Eu não parei para pensar sobre isso. Então, como que ele vai tomar uma decisão se ele não sabe o que ele quer trilhar? Isso a gente chama de mentoria, porque, na verdade, isso é o que eu recebo também. Eu converso com diversos professores, mestres, pessoas mais velhas que eu trabalho. Eu tenho contato, felizmente, com pessoas extraordinárias de outros países, Colômbia, Argentina, do Chile. E são pessoas sensacionais, do México, são pessoas que têm uma experiência muito grande, muito vasta. Aqui do Brasil, pô, tem pessoas que eu admiro muito, e eu gosto de conversar, eu gosto de perguntar. Gosta de aprender, né? Sim, é uma troca constante. Então, já que você falou que muitos ainda estão se formando, né? Eu não sei qual profissão está em baixa, porque os jovens, graças a Deus, continuam se formando em muitas especialidades. Mas hoje, com um cenário
de hoje em dia, o que você falaria para esses formandos ficarem atentos com um novo cenário, por exemplo? Então, se você for olhar, a medicina ela sempre esteve em mudança de mercado, é natural. Quando você tem era um mercado lá atrás, que tinham poucos médicos, então era uma área que acabava sendo muito boa para o médico, né? E naturalmente o número de escolas aumentou, e isso pode ser um benefício para a população. E de um tempo para cá, de 2013 para cá, se eu não me engano, desenfreou. E aí tem artigos, aí não sou eu que estou falando, tem artigos mostrando que acho que 50 mil médicos novos no mercado foram lançados nos últimos anos com instituições com baixa avaliação de qualidade. Ixi. Então, a gente está vivendo hoje um momento perigoso para a população, inclusive. Aí eu falo isso para o médico. Naturalmente, quanto mais pessoas se formam, o mercado ele acaba vendo a gente como uma massa, uma grande massa. Ele vê a oportunidade de pagar menos porque ele tem mais oferta. E hoje o mercado ele valoriza muito pouco a qualidade, muito pouco. Não tem ferramentas... Não é só medicina, não, viu? Não, sim, o mercado. Quando eu falo mercado, é isso. O mercado ele está olhando o custo-benefício. Se o custo-benefício dele for pagar menos para uma pessoa pior, mas que não traga um problema muito grande, eu falo mercado, ele é um ser imaginário aí. Legal. E a saúde está isso. Está uma massificação e o convênio ele quer pagar menos possível para a pessoa porque ele não tem uma mensuração tão fidedigna da qualidade, o quanto isso retorna ou para o paciente ou principalmente para a empresa. Mas o que eu sempre falo para o médico é: você está entrando num mercado, num mar lotado de peixe, você precisa se destacar. Como que você se destaca? Sendo melhor. E tentando olhar para onde está indo as coisas. Então, é muito como as pessoas olharem e falar: pô, legal, isso aqui é super bacana, eu vou fazer porque é fácil de eu fazer. Aí ele vai lá e faz porque é fácil. O que é fácil dele fazer é fácil do próximo, é fácil do outro. Então isso aí ele vai ser inundado de uma forma rápida. E se isso não entregar uma qualidade, não diferenciar ele realmente, ele vai ser mais um. Que hoje até pode estar pagando um pouquinho mais. Então hoje a gente vê muitas pessoas não fazendo nem residência. Porque ele vê a residência, residência vai me dar bolsa ruim, vai me dar muito trabalho, vai tomar meu tempo. Eu vou fazer essa pós-graduação aqui e começar a fazer isso. Aí ele começa a fazer aquilo, só que aquilo é tão fácil que outras pessoas fazem. E daqui a pouco aquilo que hoje ele escolheu que pagava bem, já não está pagando bem. E ele já não está diferenciado. Então, o meu ponto de vista eu acho que as pessoas precisam focar em se diferenciarem de verdade. Não dá para todo mundo chegar no mesmo nível, natural, isso no mundo é assim. Só que eu acho que é o jeito que você tem de realmente de ir subindo a pirâmide. Entendi. Agora, por exemplo, me formei em medicina, me especializei em ortopedia, fiz a subespecialização em trauma. Aí eu tô lá numa situação difícil. Qual conselho você passa para essa pessoa iniciante? Como saber lidar com situações difíceis? O primeiro que isso vai ter em qualquer área, não só no trauma. O trauma ele acaba te trazendo situações mais delicadas com uma certa constância, porque você tem imprevisibilidade. Então, diferente de você fazer uma cirurgia eletiva que acaba sendo muito mais previsível, você consegue programar com muito mais antecedência, o trauma, muitas vezes, por mais que você programe, isso é o mínimo que você tem que fazer, se programar para a cirurgia, você precisa ter ferramentas, soluções variadas durante uma cirurgia para você poder sair não necessariamente armadilhas, mas de situações inusitadas. Então, uma das coisas que eu falo para quem escolheu o trauma é, primeiro, isso não é só para o trauma, para todo mundo. A gente é uma área a medicina ela é um maratonista. Você não é um corredor de 100 metros. Você não vai fazer sua carreira em 2, 3 anos. Você vai fazer em 10, 20, 30 anos ou mais. Então não adianta você ter pressa. Depois, é um aprimoramento constante. Porque a experiência te traz novas oportunidades, te traz novas ferramentas que te trazem menos problema. Só que isso não é automático. Se eu sentar na minha cadeira e ficar esperando passar os anos, eu não vou me tornar melhor. Vou me tornar pior. Então você precisa estar o tempo todo estudando. Essa é a grande estresse. Porque isso ele não te traz um retorno direto. Não quer dizer que eu estudo mais e vou ganhar mais.
E às vezes eu vejo pessoas, pô, eu estudo mais, eu me dediquei mais, eu vejo o cara ganhando mais do que eu. Não olha para pro outro coleguinha, viva a sua vida, vai ser feliz e vai criar um caminho correto para você, um caminho bom para você, que dá para fazer isso. Só que não adianta ter pressa, você não vai fazer isso em um ano. Se você fizer a coisa certa, leva tempo, dá trabalho. Dá para ganhar dinheiro mais fácil? Dá. Mas aí tem um amigo meu que brinca, pô, você quer ganhar dinheiro mais fácil? Vai vender cocaína. Você só não pode ser preso. Exato. Dá dinheiro muito mais rápido. Só que você vai ser preso e acabou a sua vida. É. Então, eu gosto muito dessa frase dele, porque é verdade. Às vezes, você fica olhando existem outras maneiras de ganhar soluções dinheiro bem fácil. bem fácil. Mas Vai ter. daí aí é com você, né? A consequência, né? Que você vai ter. Mas dá para ter uma boa vida, uma boa profissão, apesar das dificuldades do mercado, e fazendo as coisas que te dá prazer, e tendo uma vida feliz e tendo uma qualidade de vida satisfatória. Mas tudo depende também do que cada um quer. O cara quer ir para o interior, quer gastar menos, quer ter uma vida mais pacata, quer ficar em São Paulo. E tudo isso aí é planejamento de vida. Com certeza. Agora, já que nós focamos em trauma, para a gente finalizar, uma dica aí para a gente prevenir aí os traumas, né, do nosso dia a dia. Fazer musculação, ter músculos mais fortes, porque isso previne talvez uma fratura. Qual que é a dica hoje para a gente se prevenir, vai? Assim, depende de cada perfil de paciente. Então, quando a gente fala no idoso, como que o idoso se previne? Primeiro, normalmente o idoso tem uma osteopenia, uma osteoporose, e ele precisa tratar isso. Porque um idoso que trata, ele tem um risco menor de cair e ter uma fratura. Outra coisa é a prevenção do ambiente, é o idoso que cuida tem uma casa que a gente chama da casa segura do idoso. Então ele tem uma barra de segurança, sem tapete, aquele monte de coisa que a gente já conversou em algumas vezes. Isso no idoso. Aí você vai olhar um atleta de final de semana. Então se ele joga a bolinha dele, se ele faz a atividade física dele, ele tem que cuidar do físico dele, é natural. Se ele não cuidar do físico dele, ele está mais sujeito a lesões. Tá? Algumas são inevitáveis, mas você consegue evitar a maioria delas, pelo menos. E a pessoa que gosta de andar de moto, a pessoa que tem uma atividade um pouco mais perigosa, é você respeitar as normas de segurança. Você vai andar de moto, se você dirigir de uma forma mais consciente, tentando antever as complicações, o risco de você se machucar é menor. Agora, se você andar igual louco, esperando que vai dar tudo certo... Nossa, às vezes passa uma moto do meu lado, Gustavo do céu. Eu fico imaginando aquele cara voando. Todo dia acontece isso com alguns. Meu Deus, graças a Deus eu nunca presenciei, mas eu vejo na internet, eu fico maluca. Eu brinco, eu falo, eu já evitei alguns acidentes, porque eu começo a atravessar, mesmo eu no verde, eu vejo que tem uma moto, eu diminuo a velocidade. E diversas vezes eu evitei de colidir. Então, isso é uma atitude que ele poderia ter, se proteger. Então, a prevenção ela é a melhor coisa para o trauma. É você evitar o acidente, evitar a situação de risco, é a melhor coisa que você pode fazer. Né? Andar mais ligado. Né? Sem dúvida nenhuma. E aí, uma vez acontecendo, aí é tratar da melhor forma possível. E aí faz diferença. A forma que for tratar, o local que for tratado. Às vezes eu vejo colegas que eles vão, não, aqui e tal... Eu vou lá e vai dar tudo certo. E aí depois ele começa, mas não está dando certo, mas não é legal. Tem decisões que vão te ajudar. Então, a hora que você tem uma fratura, você escolher um hospital bacana, você escolher uma equipe que você confia ou que te indicam que tem uma segurança, isso faz diferença. Isso pode fazer diferença no resultado, pode reduzir complicações. E, naturalmente, pessoas que têm mais habilidade em tratar essas fraturas vão ter melhores resultados. Isso aí é em qualquer área, não só no trauma. Em qualquer área, você escolher melhores profissionais para te tratar é melhor. E, às vezes, as pessoas elas não sabem disso. Elas se sentem reféns. Eu vou para lá e eu não posso escolher meu médico. Pode. O médico ele é alguma coisa que você pode negociar. Aí cabe várias coisas. Está dentro do convênio, não está. Eu fui num hospital, mas eu quero que você venha... tratar. Assessorar. Sim, tudo isso, o médico tendo credenciamento naquele hospital, ele pode. O que pode acontecer, aí tem a questão de retaguarda. Mas aí um médico não é da retaguarda. Então você vai ter o honorário da equipe fora. Isso é uma opção. Tá? Mas tudo isso são coisas que você pode negociar. Tem vários jeitos de você encontrar caminhos melhores para tomar as suas decisões. Entendi. Bom, você tocou num assunto incrível, que é a osteoporose, idosos. Eu queria que esse fosse tema do nosso próximo episódio juntos, pode ser? Pode ser. Porque é o que você falou,
a população está envelhecendo mais, né? Antigamente, na época dos meus avós, ninguém chegava aos 60 anos. Aí é uma coisa importante. A gente fala que ela está envelhecendo mais. Essa frase ela dá a sensação de que a gente está envelhecendo mais rápido. Não. E na verdade, gente está durando mais. A gente está durando mais. A gente tem tratado hoje pacientes com 70 e poucos anos que ele tem um nível de atividade que não se tinha com 60. Exato. E isso, justo na minha época de envelhecer, doutor, fala para bom. mim. Não é bom, porque agora tá me obrigando. Eu vejo umas senhoras de 70 anos no meu Instagram que fazem crossfit com tanquinho. Aí eu falo, gente, mas na minha vez de envelhecer, eu não posso estar lá com 70 anos mas aí sentada no sofá, gente. Mas aí o Instagram é mentiroso. Aí ele tá te mostrando só uma parcela. A questão é que as pessoas normais, não os que fazem crossfit com 70 anos, que é uma parcela ínfima, elas estão chegando com qualidade de vida. Então, elas estão chegando ativas, trabalhando, exato. fazendo o esporte delas, que não precisa ser um crossfit, pode ser uma atividade mais Minha mãe condizente. tem 82 anos, ela faz academia todo dia. Sensacional. Sensacional. Aí como que você vai chegar para essa paciente e falar, ah, não, ela tem uma fratura? Não tem que operar ela. Bota um gessinho, deixa colar torto mesmo e deixa ela acamada. Ela tem um risco de morrer. Minha mãe foi atropelada por um ônibus. Ela teve uma fratura, uma hemorragia, né, no crânio, mínima, pequenininha, mas o corpo, ela não quebrou nada. Nada. Que bom que ela vem fazendo musculação. Hein? Exato. Bendita musculação. Exato. Então, vamos falar sobre isso? Vamos. Sobre a importância de envelhecer bem, né? Vamos, porque isso é um problema de saúde pública mundial. Exato. Por que eu digo pública? Né? Porque, de forma, você pode ter convênio ou não, os efeitos de uma população mais idosa e que naturalmente a gente vai ter que tratar cada vez mais essas fraturas, reflete em todas as economias. Isso é uma preocupação mundial. A gente tem congressos internacionais que falam sobre o tratamento de idosos, porque isso repercute financeiramente em todas as economias, queira na esfera nacional, queira na esfera familiar. Tá? Isso porque nem que uma pessoa que precise cuidar de um idoso que se machucou, ela deixa de trabalhar muitas vezes. Isso influencia também na economia de uma família. Exatamente, até porque vocês, os médicos e muitas outras especialidades, precisam estar preparadas para essa geração que está durando mais, né? Precisa saber tratar. Sem dúvida nenhuma. É isso aí. Doutor, muito obrigada, foi um programa incrível, acho que deu para a gente passar bem pela especialidade, né? Falando bastante coisa, falando coisas de formação, não só do trauma, essa parte de ortopedia, um pouquinho da medicina, acho que foi bem interessante. É isso aí. Obrigado. Então a gente se encontra falando de idosos, certo? Combinado. É isso aí. Para você, muito obrigada por ter assistido a mais um episódio. Quiser saber mais informações sobre o doutor, o Instagram dele está aqui, é só mandar mensagem para ele. E também, se quiser já mandar perguntas para esse nosso próximo tema, fica à vontade. Bom, o Full HD Convida fica por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso episódio e a gente se encontra no próximo. Um beijo e até lá.